Fala, Gil, boa noite, desculpa. Já começou a live com esse assunto, mas estou curioso com a sua opinião. O que achou do posicionamento do presidente do nosso país frente à sanção econômica imposta pelo Trump? Cara, eu até 15 minutos atrás, não havia saído, o Lula estava em reunião. Então, 15 minutos, 20 minutos atrás no máximo. Ó, ele está aqui, ó, a mesma notícia ainda, dizendo que ele responderia ao Lula com reciprocidade, mas tem ali o conselho dos diplomatas para o Lula não escalar a crise. Então, ainda não tem ali uma decisão do Lula. Se tem, não está atualizado aqui no jornal, porque eu estava lendo até ainda há pouco. Então, eu não sei o que aconteceu. Mas, Pedro, para não deixar você sem resposta, eu queria aqui te dizer uma coisa. Aliás, eu já falei aí anteriormente. As pessoas discutem muito esquerda e direita, mas elas esquecem que o mundo real é muito mais importante. O que é o mundo real? É o empresário que está ali gerando emprego. O mundo real somos nós que trabalhamos, eu numa organização pública, vocês aí em instituições privadas. O mundo real é a sala de aula, o mundo real é o momento em que você entra no supermercado para fazer ali uma compra. O mundo real é quando você recebe salário ou quando você não recebe salário, é quando você percebe aumento ou você percebe diminuição. Para tudo isso funcionar, é preciso equilíbrio. E esse presidente que está lá nos Estados Unidos, as pessoas querem erradamente conectá-lo à direita aqui do Brasil e, por conseguinte, comemoram quando acontece um ataque contra nós. É uma coisa assim que eu não consigo entender. Porque você pode ser de direita, mas você pode perceber quando existe um ataque contra nós. E o que ele fez é um ataque contra nós. Definitivamente é um ataque contra nós, que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele pode até falar que seja contra o Bolsonaro, mas não é contra o Bolsonaro, é pelos BRICS, entendeu? É pelos BRICS, porque o Trump entende que os BRICS sejam uma ameaça ao desenvolvimento comercial, político, geopolítico dos Estados Unidos. E ele aproveita ali, vai lá e fala do Bolsonaro também, claramente, de maneira bélica, quando ele fala assim, esse processo tem que parar imediatamente. Cara, isso é um grande absurdo. Fosse o Bolsonaro ou fosse o Lula, isso é um grande absurdo. O cara não pode mandar aqui, gente, entendeu? Ele não pode mandar aqui. Então, é um cara que, para mim, é extremamente desequilibrado no trato dele. Todos os economistas pensam da mesma forma que eu, todos os diplomatas, o mundo inteiro pensa de forma igual a mim. O mundo inteiro faz isso, sem exceção, num momento como esse. Então, ele é um cara completamente desequilibrado. O que eu digo para vocês é o seguinte: não é uma questão de discutir aqui Lula e Bolsonaro, porque o Lula e Bolsonaro, meus amigos, passam e o Brasil fica. E o que ele está fazendo é extremamente pernicioso para o nosso emprego, é pernicioso para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. O companheiro que é de direita aqui no Brasil e que gostou dele ter falado o nome do Bolsonaro e propensamente ser algo contrário ao Lula, o companheiro precisa entender que ele está comemorando a própria derrota, porque ele é brasileiro, ele vive aqui, ele trabalha numa empresa que vende seus produtos para os Estados Unidos, ele trabalha numa empresa que exporta, trabalha numa empresa que importa. Se houver reciprocidade, vai importar mais caro. O cara vive aqui no Brasil, ele vai pagar mais caro os produtos simplesmente porque, para você poder fazer esse produto aqui, tem um componente que é importado. E se houver reciprocidade, isso aqui vai ficar mais caro. E a inflação é o pior imposto que um cidadão pode pagar. Então, o companheiro
que é de direita está comemorando ali o Bolsonaro. Caramba, lá o Lula falou do Bolsonaro, o Trump falou do Bolsonaro. Meu Deus do céu, olha que ótimo para nós, Bolsonaro 2026, 2026. Eu quero dizer para você, o cara que está fazendo uma coisa dessas, o cara é um irresponsável por ele próprio. Ele não, com ele próprio, ele não entendeu, ele é responsável com a família, ele está comemorando ali. É o flagelo da família. Isso não é ser de esquerda ou ser de direita, isso é só inteligente, é só você prestar atenção no que vai acontecer. O cara quer mandar no mundo, o cara quer invadir o Canadá, o cara quer invadir território da Dinamarca, o cara quer tudo para ele. É verdadeiramente um imperialista, ele é um desequilibrado, aquele laranjão. E ninguém percebe isso. Ele está pior do que no primeiro momento, nos primeiros 4 anos dele. O cara não tem empatia com ninguém. O cara é arrogante, o cara quer mandar aqui dentro. O cara escreveu ali, ó, imediatamente, é o cara que quer que o Bolsonaro concorra, ele não entende que aquilo está vindo de um outro país. Um outro país. E esses políticos irresponsáveis aí, que estão gostando, que estão adorando dessa história toda aí, esses políticos irresponsáveis que estão apoiando tudo isso, eles são realmente contrários, antipatriotas, ao invés de patriotas, como eles estão falando aí. Isso é um ataque à soberania do Brasil, isso é uma questão de discussão de soberania. E eu vou te falar uma coisa, aí você que está me ouvindo, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Esse posicionamento, essa ação do Trump, você aí que está comemorando, você é antipatriota, porque isso aqui vai se refletir negativamente aqui no curto prazo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que ele fez lá é um presente para o governo Lula e você ainda não percebeu. Sabe por quê? Porque o país vai se unir contra isso. Você vai ver como é que a maior parte do povo vai ficar contrária a ele. Então, você aí que está comemorando, primeiro, isso é ruim para nós, brasileiros, isso diminui o emprego, isso aumenta a inflação, isso causa problemas no câmbio, isso aí dificulta investimentos. Veja bem o que ele falou. Ressalte-se, o empresário brasileiro que vier produzir nos Estados Unidos o fará sem taxa. Ou seja, saia daí do Brasil, venha para cá, deixe de gerar emprego aqui no Brasil, venha para cá, nos Estados Unidos da América, gerar imposto, gerar emprego aqui, e aí diminua os investimentos do Brasil, diminua os empregos aí, o cara está comemorando isso. Então, o cara que está comemorando isso, ele não raciocinou. Ele está ali, Bolsonaro, 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 e o Bolsonaro está comemorando, né? Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Meu amigo, você está dando um tiro, não é nem no próprio pé, tu está dando um tiro no teu coração. Você está dando um tiro no coração, meu amigo, do teu filho. Tu está dando um tiro no coração da tua esposa, da tua família. É isso que você está fazendo, comemorando uma atitude do Trump. E a hora que o povo perceber isso aí, meu amigo, eu quero ver aqui você dizer o contrário de mim. Isso aí é um presente que ele dá ao governo Lula. Porque olha só o que aconteceu no Canadá. Vou te dar um exemplo do que aconteceu no Canadá. Porque, na verdade, eu estou aqui respondendo aos superchats, de brincadeira e tal, aquela coisa toda. Então, muita gente que não me conhece esquece que eu sou economista, esquece que eu sou concursado, esquece que eu sou professor, esquece que eu sou homem do mercado de capitais, esquece de tudo isso, né? Porque eu estou aqui, fulano de tal, a trozoba do passivo, etc, etc, tal, fez isso, fez aquilo, o pessoal acha que eu sou alienado, né? Quem não me conhece, vocês não, vocês sabem que sim. Mas eu quero te dizer uma coisa, lá no Canadá, sabe o que aconteceu? Dá uma olhada lá no resultado da eleição, se o Partido Liberal, que estava ali afligido pelas críticas da sociedade, olha só o que aconteceu. Ele se reelegeu, ganhou muita popularidade. Por quê? Porque o canadense se uniu em função de um ataque de um presidente dos Estados Unidos que simplesmente, belicamente, queria anexar o Canadá de uma hora para outra aos Estados Unidos da América. Você sabe o que aconteceu? A sociedade canadense se uniu e votou
em quem estava ali no governo que se opôs a isso tudo. E vocês não percebem que isso vai acontecer aqui. Vocês acham que o Bolsonaro, o ano que vem, ele vai concorrer. E o Bolsonaro não vai concorrer. O Bolsonaro, por tudo aquilo que nós podemos ler, irá ou já está respondendo um processo que pode levá-lo até a prisão. Ele está inelegível. O Trump não vai vir aqui e vai mudar o processo. Isso é uma bravata. E você está comemorando tudo isso. Um cara que conspurca os mercados, um cara que incita guerras, um cara que, de fato, tem apenas o egocentrismo. Tenta entender. O egocentrismo como uma característica irrefutável do seu caráter. É isso, é um inconsequente, é um bebê, é um menino que está ali de 70 e tantos anos, achando que pode fazer aquilo que quiser no mundo. E ele não pode fazer o que quiser no mundo. Ele não vai fazer o que ele quer no mundo. Simplesmente porque tem outras lideranças que não permitem que ele faça. Que é, ou entende como, eu diria, de maneira jocosa, o entendem como palhaço. E vocês não conseguem entender. Só aqui no Brasil que tem uma parte das pessoas comemorando. Então, eu quero perguntar a vocês aqui, vocês estão comemorando o quê, gente? O que vocês estão comemorando? Um ataque contra o emprego do Brasil? Vocês estão comemorando o quê? Um ataque contra a soberania do Brasil? É isso que vocês querem? E aí eu estou lendo aí no chat as pessoas esquerdistas, isso é burrice, cara. Você agora aqui me chamar de esquerdista, você está assinando aí um atestado, desculpe aí, cara, de burro. Está assinando atestado de burro, porque isso não tem nada a ver com Lula e Bolsonaro, isso tem a ver com o país, cara. Isso é um ataque ao Brasil. Vocês não conseguem entender. Fosse o Bolsonaro ou fosse o Lula, isso é um ataque ao Brasil. Isso é uma interferência direta a um assunto brasileiro que, eu te diria, com uma roupagem de subtração de soberania da nossa parte. Viu? Esse daí é o problema. Então, meus amigos, eu queria aqui colaborar com essa reflexão de vocês para que vocês entendam exatamente o que vocês estão fazendo. Olha, entenda uma coisa aqui. Tem uma eleição para síndico do teu condomínio. Para pensar. Síndico do teu condomínio. Olha aqui. Ganha ali o candidato que você não queria que ganhasse. Então você está ali na oposição, vou fiscalizar ali o mandato dele, tal, é teu direito. É teu direito. Agora, daí o prédio do lado contratar pessoas para pegar uma marreta e destruir a parede do teu condomínio, destruir a piscina do teu condomínio, ora, você é morador do prédio. Você não pode ficar contente porque veio um cara de fora e pegou uma marreta e destruiu o prédio do teu condomínio. Você vai ter que se reunir com esse síndico para poder afastar a ameaça que aquele prédio está propondo para você. Ao invés de você ficar, pô, olha lá, a piscina está destruída, meu Deus do céu, a piscina que eu mantenho com o meu condomínio, olha lá o meu muro, pô, eu vou ter que pagar mais ali no condomínio para construir, bem feito para esse síndico que eu não votei, ou seja, bem feito para o Lula que eu não votei. Peraí, gente, sinceramente, pô, tem que ter, assim, sabe, um pensamento mais prático com relação ao que está acontecendo. É isso que vocês têm que saber. Então, esse daí é o momento do Brasil se unir, não é em prol do Lula, mas é em prol do Brasil próprio. E aí tem mais um seguinte que eu quero aqui dizer para vocês. Falou que vai ser a partir do 1 de agosto. É um bravateiro. A probabilidade de não ter tarifa nenhuma é muito alta, porque ele é um bravateiro. Ele já fez isso com outros países. Eu vou te dizer uma coisa: a corrente de comércio Brasil, Estados Unidos, ida e volta, ou seja, importação e exportação é muito grande. Não é assim. O cara não manda uma carta para um país e vai lá e aumenta imposto por decreto. Ele tem pressão. Ele tem pressão. Quer ver outra?
E o agronegócio, como é que fica? Me conta. Ah, Gil, não vai ter união aqui no Brasil, etc, etc. É porque o agronegócio, eu queria aqui dizer para vocês, atualmente se posiciona de que maneira, né? Apoiar, me parece aí, o ex-presidente. Você acha que o agronegócio não vai, prejudicado que vai ficar, não vai apoiar ações do atual governo para poder minimizar o impacto? Claro que vai, sabe por quê? Porque vai doer no bolso. Dói no bolso. É isso que vocês precisam entender. Dói no bolso. É um bravateiro, é um menino brincando ali, menino velho brincando de governar um país. É uma instabilidade tremenda que ele causa aqui. É uma coisa assim, aqui no mundo inteiro, ele é um mal que precisa ser combatido. Tá aí o Braulio Berta, então ele é bravateiro sobre invadir o Canadá. Claro que ele é bravateiro, tanto é bravateiro, ele invadiu o quê? Me conta. Claro que ele é bravateiro. Pô. Onde é que ele invadiu o Canadá? Conta para mim. Qual destruição que ele criou lá nos ataques que perpetrou contra o Irã? Me diga, com dissonâncias de interpretação de dados do Pentágono, inclusive, ele contrariando o Pentágono. Fala para mim, ele sempre foi um bravateiro. Não é de hoje que ele é bravateiro. Agora o pessoal diz que é porque é de direita. Cara, ser de direita não é ser inconsequente, não é ser irresponsável, e nem tão pouco de esquerda. Por isso que vocês ficam discutindo aí com mote errado. Discutem com mote errado. Vocês estão ouvindo bobagens por aí. Se vocês ouvirem outras coisas, senão o que eu estou dizendo para vocês, vocês estão ouvindo mentiras, bravatas. Eu quero que você aí chame o cara que vocês quiserem para debater comigo aqui sobre isso. Sabe o que o cara vai dizer aqui? Mentiras. Mentiras é o que ele vai dizer. E ele não vai fazer. A probabilidade de chegar lá no dia 1 de agosto e não implementar as taxas que ele promete implementar é muita. É muita. É por isso que o Brasil, por isso que o governo brasileiro, é por isso que eu vou falar nem do presidente, é por isso que o brasileiro não pode capitular. O brasileiro não pode capitular nesse momento, o brasileiro não pode ser vencido nesse momento. O brasileiro tem que se unir, preste bem atenção no exemplo que eu te dei aí do síndico. Pô, caramba, não é o síndico que eu quero, mas o prédio do lado está derrubando o nosso muro. Aí você vai ficar comemorando uma ação contra você próprio. Caramba, você é o dono disso aqui. E o teu emprego? Deixa de ser burro, rapaz. Como é que tu vai comemorar uma coisa dessas se você trabalha numa organização que exporta para lá? Deixa de ser burro, cara. É assim que eu tenho que dizer para vocês, tem que deixar de ser burro. Isso é um ataque contra nós. Isso é uma coisa que precisa ser combatida. Isso é um ataque. E eu falaria isso se fosse o Bolsonaro, se fosse o Ciro, se fosse o padre Kelman governando aqui o país. É aqui que nós vivemos, nossos filhos estão aqui, nossa vida está aqui, os empregos estão aqui. Isso é um ataque contra o emprego, ataque contra o Brasil. Não tem nada a ver com Lula e contra o Bolsonaro. O problema todo é que ele é malandro. Ele sabe muito bem que ia ganhar certa repercussão, porque o companheiro está demorando a raciocinar que isso é um ataque contra o Brasil, e não um ataque contra o Lula. O direitista está por aí comemorando um ataque contra o Lula. Isso não tem nada a ver contra o Lula. Isso tem a ver contra os BRICS, que é um grupo que corresponde a 50% da população mundial, reunidos todos os países, e 40% do produto interno bruto. E vocês estão achando aí que o fato dele ter mencionado o Bolsonaro vai significar alguma esperança para poder mudar o resultado judicial. E o Bolsonaro se submete em função do julgamento que ele tem. Vocês estão achando isso, vocês não perceberam isso que ele citou ali, o Bolsonaro, para poder captar o apoio de parte do país, para poder conspurcar o país, para poder desestabilizar o país. Vocês não prestaram atenção ainda nisso.
Aí é que tá, entendeu? Então, gente, é o seguinte, vou falar para vocês, querem comemorar ali a destruição da tua própria vida? Tudo bem. Acham que vão continuar com os empregos caso isso aconteça? Quer? Quer achar? Faz o seguinte agora, para de me assistir, vai lá na internet e realiza compras. Compras para o futuro, não se planeja não para você ver. Faz isso. Faz isso porque você acha que as coisas não são contrárias a você próprio. Faz isso. A hora que você entender, meu amigo, a hora que você entender que você precisa se informar e parar de ficar se informando aí, porque não é se informando, se desinformando pelas redes sociais, a hora que você prestar atenção no que você está fazendo, meu amigo, contra você próprio, você vai ter vergonha depois, cara, porque não é possível que qualquer brasileiro comemore uma coisa dessas, cara. Só porque o cara citou o nome do Lula. Ô, companheiro, acorda aí. Ele citou o nome do Bolsonaro. Ele pouco se lixa para o Bolsonaro, rapaz. Ele está querendo só pegar o teu apoio. Ele está querendo desestabilizar o governo. Sabe por quê? Porque o governo passado não deu luz aos BRICS. Simplesmente por quê? Porque, na verdade, era subserviente a esse imperialista desequilibrado que quer governar o mundo. Vocês não entenderam isso aí, cara. Aí fica aí me chamando de petista, etc. Não é verdade, isso faz parte da democracia. As pessoas aí me apoiando, outros não e tal. Isso faz parte, eu sou amigo de todos vocês. Eu sou amigo de todos vocês, mas, pô, cara, gente, peraí. Pelo amor de Deus, tem uma hora que você tem que pensar. Aí o companheiro Diogo aqui me chamando de elitista. Eu, elitista? Pô, logo eu, quando chego aqui, escurraço o nosso Congresso Nacional, que na verdade fica o tempo inteiro por casuísmo, atrapalhando o desenvolvimento do Brasil? Eu sou elitista? Não, eu não sou elitista, não. Sou eu, meu amigo, que não quero aumentar aí o imposto das bets? Sou eu que não quero aumentar o imposto das fintechs? Sou eu que não quero aumentar o imposto de 1% dos brasileiros que mandam recursos lá para fora e não querem ser tributados? Sou eu aqui que represento 1% da sociedade privilegiada que não quer pagar imposto? Isso aí, continua aí. É isso mesmo. 1% da sociedade não tem que pagar mesmo, não. Eu sou pobre aqui, eu pago, mas você aí, ricão, não tem que pagar, sou eu? Aí tu vai cair aí naquela esparrela daquele deputado ali novinho que só fala bobagem, dizendo aí que eles realmente não têm que pagar imposto, porque, na verdade, eles geram emprego e renda aqui para o Brasil. Cara, você sabe quem é que o representa? Você sabe por que ele está ali? Você não sabe, cara. Eu sou elitista. Sou eu que defendo isso. Eu tento trazer aqui para vocês a verdade dos fatos, excludentemente de ideologia. Eu estou aqui apenas falando com vocês, doa quem doer. E se algum de vocês aí quiser deixar de ser meu amigo por causa disso, eu vou lamentar muito. Muito! Eu vou lamentar, eu diria assim, substancialmente. Mas eu não posso fazer nada, cara. Eu tenho que vir aqui, tenho que falar a verdade para vocês. Isso aí é o Brasil. É o nosso país, gente. É o nosso país. Isso aí não pode ser tratado de maneira supérflua. Isso tem que ser tratado da maneira mais igual possível, mais real possível. Não é possível, cara, comemorar uma coisa dessas. Um amigo meu, há pouco tempo ali, comemorando ali no Facebook. Eu falei, pô, companheiro, mas, pô, que história é essa? Ah, não, para que o Lula seja defenestrado do poder, vale tudo. Eu falei assim, você pode me definir o que é vale tudo? Vale tudo o que é? É perder emprego? Vale tudo o quê? Gerar inflação aqui dentro? Vale tudo é o quê? Você perder soberania? É isso? Ele falou assim, é isso, vale. O cara está consciente. Vale a pena perder soberania? Quer dizer que você quer ser governado aí por outro país? Vai, é isso mesmo que eu quero.
É isso mesmo que eu quero. Eu falei assim, cara, mas você trabalha numa multinacional. É isso que eu quero, eu procuro outro emprego. Pô, isso é uma burrice, cara, estrondosa. Isso é de uma burrice estrondosa. Isso é uma coisa horrível, rapaz. É horrível. Entendeu? Então, cara, é o seguinte, é, tecnicamente, não tem nenhuma dúvida, é isso mesmo que vai acontecer. Agora ele é bravateiro. A grande verdade é essa, ele é bravateiro. Ele já regou outras vezes. E o governo do Brasil agora não pode capitular. Não pode de jeito nenhum, não pode ficar com medo. Não dá para ficar com medo de uma outra nação que vem aqui e quer mandar no que tu vai comer na hora do almoço. Não pode, cara. Tá errado, nós somos um país soberano, rapaz, nós não temos que ser subservientes a ninguém. Tá muito errado isso. E vocês não podem concordar com uma história dessa? Não dá para aceitar uma coisa dessas, não. Só porque o cara falou no nome do Bolsonaro? É por isso que você pode ser contrário ao Lula, você pode achar o ladrão, você pode fazer críticas ao Haddad, você pode fazer o que você quiser, você está no teu direito. Pode fazer o que você quiser. O que você não pode fazer, meu amigo, e não deveria fazer, é festejar um ataque contra a tua vida. É isso, um ataque contra a tua vida, porque de uma hora para outra, a tua vida pode virar de cabeça para baixo. Portanto, eu quero aqui dizer para vocês, comemore se realmente mais uma bravata tiver sido apresentada por ele, porque é isso que ele quer, bravata. Com uma manifestação lá naquela rede social dele, mentirosa, inclusive, hein? Porque você vai lá, não sei se vocês, eu vi a manifestação dele em inglês, ele é mentiroso. Ele fala ali em anos de favorecimento aqui para o Brasil, é mentiroso. Vai lá ver o resultado da balança comercial, dá uma olhada lá para você ver, é favorável a eles, o Brasil compra mais do que vende deles. Tem mentira ali, mais uma vez mentira. Pô, um discurso, um pronunciamento numa rede social que ele próprio criou, eivado um presidente da República mentindo daquela forma, cara. Todo mundo, isso aí vai servir para todo mundo eu não diria, né? Mas para a maior parte da sociedade se unir contrariamente a ele. Dá uma olhada aí, olha bem no posicionamento discreto do Bolsonaro. Dá uma olhada ali no posicionamento discreto dele. Ele falou assim: não, muito obrigado ao presidente Trump, obrigado por existir e tal, mas ele não está comemorando ali, porque ele sabe muito bem que vão dizer para ele que ele está comemorando o caos aqui no Brasil. É isso que está acontecendo. Então, o cara está na oposição, o cara tem que ser responsável. Ele tem que ser responsável, perdeu a eleição, sai, fiscaliza e volta numa outra. E não dessa maneira, desestabilizando o Brasil, como apoiar aquele indivíduo inconsequente, um imbecil que é esse tal de Trump aí. E vocês ficam aí, só porque é de direita, só porque falou no Bolsonaro, vem aqui e faz o que quiser comigo, eu entrego o meu corpo para você. Peraí, gente. Tá errado, cara. Está muito errado, entendeu? Então, para fechar esse tema aí, para nós voltarmos aqui para o nosso debate mais alegre, eu quero aqui dizer para vocês o seguinte: vamos torcer aí para isso tudo ser uma bravata, viu? Lamento muito se houver defecções aqui, se algumas pessoas saírem, porque gostam sempre de ouvirem aquilo que mais lhes encanta, que não conseguem ser contrariadas, lamento muito, e se vocês depois quiserem voltar aqui para continuarmos a sermos felizes aqui, porque o meu objetivo aqui é realmente gerar felicidade, não é? Mal bem aqui eu tenho um canal de entretenimento, de alegria e de tudo mais, se por acaso você quiser voltar, você vai ser bem-vindo, viu? Agora, do jeito que está aí, companheiro, não dá, né? Tudo bem que você não queira aí o Lula, etc. Eu próprio quero aí uma alternativa de poder para poder votar no ano que vem, viu? Acho que tem que haver uma renovação forte, alguém que seja realmente equilibrado, alguém que, de fato,
não comemore um ataque contra o próprio país que julga defender. Sabe o que eu também quero? Eu queria viver aí numa sociedade que prestasse atenção em quem está votando aí para deputado, para senador, para vereador, porque são eles que mandam no Brasil, não é o cara que está lá no poder, viu? Eu queria isso tudo. Agora, taxar o meu país em 50%, diminuir o emprego, diminuir o investimento, gerar inflação aqui, mais miséria, aumentar o desemprego do país, prejudicar o desenvolvimento de crianças, de jovens, diminuir o investimento em políticas públicas. Né, Vermão? Não, porque alguém que quer dar uma roupagem ali de insultado, olha isso, insultado pela não democracia dentro de um outro país, não, isso eu não posso aceitar. Não dá para aceitar, viu? Desculpe, mas isso aí é muita burrice, cara. Muita burrice. Você aceitar uma coisa dessas dentro do teu próprio país, isso aí é uma grave burrice. Honestamente, eu não posso acreditar que haja brasileiros que pensem dessa forma. Não, não. Citou ali o nome do Bolsonaro, porque ele, na verdade, é contra os BRICS, imperialista que significa ser contra você próprio. Você próprio. Ah, mas Gil, a China é comunista. A China não tem nada de comunista, rapaz. Dá uma olhada lá, a China é pró-mercado. Vocês precisam olhar aí, pararem com esses epítetos de fascista, comunista, esquerda, direita, porque isso aí não vai levar vocês a lugar nenhum, meu amigo. Não leva vocês a lugar nenhum, isso aí é horroroso. Horroroso. Tá? E antes que você diga aí que eu seja de uma ou de outra corrente, não sou de nenhuma corrente. Eu estou raciocinando pelo emprego. E eu vou te falar uma coisa: eu vivi a vida inteira no mercado e eu sei muito bem o que eu estou te dizendo. Dá uma olhada no que aconteceu com os indicadores da Bolsa Americana e dá uma olhada com o que aconteceu com a Bolsa Brasileira hoje. Dá uma olhada no que aconteceu com o câmbio. O real foi a moeda que mais se desvalorizou. Você sabe o que significa quando uma moeda se desvaloriza? Significa que nós estamos mais pobres. Vocês não dão atenção ali aos resultados do câmbio? Pois é, nós estamos mais pobres. O que ele gerou com essa taxação, com esse indicativo de taxação, foi ficarmos mais pobres. E aí, meu amigo, é a mesma coisa que você aí, rubro-negro, comemorar um gol do Vasco. É a mesma coisa que você aí, palmeirense, comemorar um gol do Corinthians. Mesma coisa que você aí, e vice-versa. Você aí, torcedor colorado, comemorar o gol do Grêmio. É a mesma coisa que você aí, torcedor do Bahia, com raiva, porque o teu candidato para presidente do Bahia não ganhou, comemorar uma vitória do Vitória em cima de vocês, só porque você não votou no presidente que ganhou, entendeu? Isso é uma burrice, meu filho.